Danilo Cacheta, aqui eu já vou ser prática, objetiva, para a gente ganhar tempo com você. Danilo Cacheta, que tem nos ajudado bastante, não só a Manhã Total, mas também todos os nossos telejornais aqui, trazendo informações do que tem acontecido, principalmente em relação ao governo federal, que traz medidas para a gente. Isso. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos infectologistas ontem da reunião. Isso. Nossa, tem tanto assunto, Mônica, não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria só destacar a notícia de hoje de manhã, que foi publicada no Diário Oficial da União, uma circular da Caixa Econômica Federal, estendendo aquela possibilidade de atrasar o pagamento do FGTS, e isso foi concedido naquela medida provisória que o governo editou para flexibilizar regras trabalhistas, também aos empregadores que têm empregados domésticos. Isso estava decidido apenas para as empresas, que é o quê? Poder atrasar os próximos 3 meses do fundo de garantia e pagar isso parcelado em 6 vezes sem juros a partir de julho. Isso já foi liberado para as empresas, mas os empregadores domésticos, né, que é dona de casa, que tem empregada doméstica, assina a carteira dela bonitinho, isso não tinha sido liberado. Na circular publicada hoje pela Caixa Econômica, também as donas de casa que têm empregada doméstica poderão ficar 3 meses sem pagar o fundo de garantia dela e pagar parcelado a partir de julho sem juros, tá? Então, só para esclarecer essa novidade. Deixa eu trazer uma outra coisa. Eu recebi aqui agora há pouco, e diante de tantas mensagens eu não vou conseguir localizar, senão vai atrasar aqui nossa conversa, mas uma pessoa querendo saber se é verdade que o dinheiro para trabalhadores informais, né, e o pessoal autônomo já foi liberado. Não foi. Não. Porque falaram, o dinheiro caiu na conta dessa pessoa aqui, Mônica, isso é fake. Não é verdade. Ontem, uma entrevista coletiva dada no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, pediu que as pessoas tenham calma e paciência, não vão a bancos, não vão à Caixa Econômica. O governo agora o projeto foi aprovado ontem à tarde no plenário virtual do Senado Federal, já foi aprovado pelo Senado, é a última etapa que faltava. Agora o presidente Jair Bolsonaro vai assinar, vai sancionar e publicar no Diário Oficial. A partir disso é que os ministros da Cidadania, de Infraestrutura, da Economia, vão discutir como vai ser feito esse pagamento. Então, assim, ontem o ministro Onyx falou, tudo está sendo organizado, nós vamos desenvolver uma plataforma na internet para as pessoas fazerem um cadastro, porque aquelas pessoas que não são cadastradas no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, vão ter que fazer uma autodeclaração de renda. Como vai ser feita essa autodeclaração? O governo está desenvolvendo uma plataforma na internet para ser feito isso, para depois o dinheiro ser liberado, e aí eles vão verificar a logística desse pagamento para não ter aglomerações em bancos. Certo. Mas o governo já falou que vai ser feito nos bancos públicos, Banco da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. São os 4 bancos públicos do governo. Então, tem que ter calma e paciência, porque tão logo o projeto seja publicado, né, no Diário Oficial da União, agora em forma de lei, aí as diretrizes da logística disso serão todas estudadas. Então, cuidado, olha a fake news circulando, gente. Não caiu dinheiro nenhum ainda não. Vamos com calma e paciência. Ontem nós tivemos uma reunião aqui em Uberlândia, né, com promotores, com a Justiça, Prefeitura, profissional, esse comitê que está cuidando dessa questão do novo coronavírus. Ontem a Prefeitura de Uberlândia, preocupada com a situação que tem acontecido, né, no mundo inteiro do coronavírus, reuniu algumas autoridades, são cientistas da Universidade Federal de Uberlândia, infectologistas da UFO, do Hospital de Clínicas, para discutir essas questões, sobretudo com relação às últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro, de que as pessoas poderiam voltar ao trabalho, sobretudo os informais, que estão com dificuldade para comprar comida, essas coisas. Os infectologistas foram bem enfáticos, dizendo que não, que a orientação em Uberlândia para manter o máximo de isolamento social possível para evitar o avanço do contágio do coronavírus. A Prefeitura também anunciou 2 outras medidas, Mônica, que chamaram muita atenção. Primeiro, a ideia de ocupar um hotel privado. Com a decretação do estado de calamidade pública, a Prefeitura passa a ter poder de polícia para ocupar espaços privados. E é isso que eles pretendem fazer, ocupar um hotel. Esse hotel já foi escolhido pela Secretaria de Saúde, porque o secretário disse que ele é um espaço que tem 80 quartos, então serão transformados em 80 leitos, mas ainda precisa dos equipamentos, oxigênio e demais equipamentos médicos para cada um desses quartos, mas é um espaço para poder isolar as pessoas que são diagnosticadas com Covid-19. Essa é uma das medidas que a Prefeitura já tem no papel, já está tudo bem avançado. A outra é fazer um hospital de campanha no ginásio do Sabiazinho. Sim. Isso já está também articulado, esse espaço seria suficiente para montar, né,
120 leitos, são leitos precários, claro, porque não vai ter toda a estrutura de um hospital, mas pelo menos dá para atender as pessoas caso a doença venha avançar, como é a previsão de acontecer nos próximos dias. O pico da doença, sobretudo nas regiões aqui do Sudeste, né, nos estados da região Sudeste, melhor dizendo, deve acontecer nos meses de abril e maio. Ontem, o próprio ministro da Saúde, em entrevista no Palácio do Planalto, disse isso. Então, o Luiz Henrique Mandetta falou, olha, nós devemos ter uma situação de sazonalidade. Sudeste, abril e maio, Sul, junho e julho, por conta das modificações climáticas que o Brasil, por ser um país muito tropical, ele tem, né, diferentes situações do clima no estado, um país continental. Então, o Ministério da Saúde está acompanhando isso. Ontem, nessa entrevista também, foi apresentado um dado que chama muita atenção. As pessoas não podem continuar menosprezando essa doença, né? Ontem, o próprio ministro evitou comentar as questões do presidente Bolsonaro, mas disse que vai manter o posicionamento técnico e científico do Ministério da Saúde, independente do que o presidente ache ou considere. Ele vai, enquanto ele estiver no cargo, ele vai continuar mantendo o posicionamento técnico. E os dados de ontem chamaram a atenção. Mais de 4.500 mais de 4.500 casos confirmados no Brasil. 4.500 casos. Total de mortes, 159. Isso representa 3,5%. 3,5% dos confirmados morreram no país. Já é o índice da China. Puxa vida. Já é o índice da China, 3,5%. Claro que em proporções menores, porque nós estamos falando de números percentuais, né? São 4.500 casos confirmados, desses 4.500, 159 morreram. Então, é um índice muito alto, 3,5%. Nós não podemos chegar a isso. Claro que o número vai mudar à medida que os casos confirmados aumentarem e as mortes diminuírem. Né? Mas isso depende de quê? Do histórico do paciente. Os dados do Ministério da Saúde apontam que 80% dessas 159 mortes têm mais de 60 anos. Então, assim, é muito sério, é muito grave e as pessoas precisam ter responsabilidade. Eu até falei hoje que eu estava lendo, né, Danila, como você falou, muita informação. Sexta eram 502 casos confirmados, 502 casos na sexta. Ontem chegou a 300 e pouco. Quer dizer, teve uma diminuição, mas isso não significa, quer dizer, tem o resultado, mas ainda a situação é grave. A questão da evolução dos casos suspeitos ou em confirmação, Mônica, ela está muito ligada à questão dos testes. Faltam testes no país. Ontem, nessa coletiva, o prefeito Adelmo Leão até disse que está em contato com a empresa do Paraná na tentativa de comprar testes rápidos aqui para Uberlândia. Mas a empresa já está comprometida até o dia 15 de abril com o estado do Paraná e São Paulo. Quer dizer, ela não pode vender para outro lugar que ela não tem capacidade para vender. Sim. O ministro ontem disse que está tentando comprar 30 milhões de kits de teste que estão vindo da China. Mas ele precisa ter uma estratégia para distribuir isso no país. Então, a questão é testar. Porque se não testa, por exemplo, ontem os infectologistas falaram que só 10 casos em Uberlândia que estão confirmados. Só é pouco? Não, não é pouco, mas diante da realidade. 1.000 suspeitos, nós não temos só 10 confirmados. É verdade. Os casos confirmados são maiores, mas o que acontece? A gente não tem uma estatística, porque faltam testes para confirmar. Esse é o grande desafio, né? O Danilo, claro que eu espero que volte com a gente aqui amanhã, mas ele vai para o Balanço Geral, vai para o Cidade Alerta e para o JP. Obrigada, viu, Obrigado. Danilo? Eu quero lembrar a você que na quinta-feira nós vamos trazer aqui um advogado justamente para responder as perguntas, né, em relação quem vai receber, quem não vai receber. Então, fique tranquilo que a gente vai trazer esse profissional. Obrigada, Danilo.